Olá, aqui é Rodrigo Cabral e a gente vai para a nossa terceira aula, nosso terceiro vídeo hoje sobre introdução à lógica de programação, ou introdução à programação de computadores, ou ainda primeiros passos em programação. Introdução à lógica de programação, introdução à programação de computadores, ou primeiros passos em programação. E qual será o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos estudar sobre... Hoje também vai ser mais uma aula teórica, mais um vídeo teórico. Então hoje você ainda não precisa se preocupar em colocar a mão na massa. Não precisa se preocupar com isso nesse vídeo por enquanto. Hoje nós vamos estudar mais um fundamento, um outro fundamento importantíssimo, por isso é fundamento, um pilar da programação de computadores chamado escopo estático, que nós vamos apelidar aqui também. Eu vou colocar um apelido aqui de bloco de código. Esse nome bloco de código não é um nome muito certinho, não é um nome muito técnico, muito oficial, não, é um apelido mesmo. O nome mais oficial seria escopo estático, seria o nome aí mais técnico, tá? Escopo estático, bloco de código. Então vamos iniciar aqui. Então vamos iniciar. Aula 3, o homem rico, o pobre Lázaro e o escopo estático. Escopo estático. Que eu vou apelidar aqui, que eu vou dar um apelido aqui de bloco de código. Então o homem rico, o pobre Lázaro e o escopo estático, o bloco de código. Tá, mas o que seria isso? O homem rico, o pobre Lázaro e o escopo? O que é isso afinal? Vamos começar a aula de novo com uma outra história, uma nova história. Essa história talvez você já conheça, talvez não. Ela é tirada de uma história, uma parábola chamada de O Homem Rico e o Pobre Lázaro. Homem Rico e o Pobre Lázaro. Que história é essa? Que parábola é essa, caso você ainda não conheça? Existia um homem que era muito rico. Ele era rico, um homem muito rico. Era um homem rico de verdade. E esse homem, ele todo dia, todo santo dia, como ele era um homem rico, todos os dias ou todo dia, ele fazia lá na casa dele, na casona dele, lá na mansão dele, ele fazia banquetes. Ou seja, comida muito boa, comida farta. Ele fazia todos os dias banquetes. Ou festas. Ele fazia banquete, ou ele dava festas para convidados, festas para família, festas para os amigos, ou os dois. Ou ele fazia banquete, depois festa, enfim. Todo dia na casa dele tinha um grande evento, um grande banquete, ou uma festa, ou as duas coisas.
E ali naquele bairro, ali naquelas imediações, morava um outro personagem chamado Pobre Lázaro, ou Lázaro. Quem era esse pobre Lázaro? Lázaro era um pobre, um mendigo sem posses, sem dinheiro. E Lázaro, todos os dias, sabendo que ele rolava banquete, rolava festa, principalmente banquete, ele ia todo dia lá na porta da casa desse homem rico, desse homem muito rico, e pedia para os empregados desse homem, para os serviçais desse homem, que um pouco de comida, que desse comida para ele, que principalmente as comidas que caíam da mesa do rico. Ele queria, para ele não queria participar do banquete, ele queria simplesmente os restos, né, os restos que sobravam, ou que caíam da mesa do rico, ou que sobravam do banquete, das festas do rico, para matar a fome dele. O Lázaro, ele tinha, além de sempre ir lá com fome e pedir os restos de comida, Lázaro também, ele era muito doente. Então ele tinha muitas feridas na pele, tinha muitos problemas de pele, né, muitas feridas. E ele ficava ali o dia todo, à noite, ali na porta da casa do rico, esperando para ver se ganhava ou não a esmola dele, ganhava a comida dele. E os cães, aqui a gente tem uma imagem aqui ilustrando, e os cães vinham para lamber as feridas expostas na pele, né, desse pobre Lázaro. O destino do pobre Lázaro. Acontece que um dia, Lázaro era muito doente, né? Um dia o pobre Lázaro morreu. Morreu e faleceu, né? Passado um tempo, o homem rico também morreu. Lázaro morreu e Lázaro foi para o céu. Lázaro morreu, estava muito doente e acabou indo para o céu. Passado algum tempo, o homem rico, aquele mesmo homem rico que dava banquetes e que dava festas todos os dias na casa dele, também morreu. Só que ao contrário de Lázaro, o homem rico ele não foi para o céu. Ele foi para um lugar de tormentas, né? Ou para um inferno, enfim. Um lugar lá de fogo, de tormentas. Ele foi para uma espécie de inferno. E ele estava lá no fogo, né? O homem rico estava lá sofrendo lá nas tormentas. Aqui a gente tem uma outra imagem aqui mostrando lá uma espécie de fogo ali embaixo ali, e o homem rico e um bicho feio chifrudo aqui, uma espécie de demônio. E ele estava lá no fogo, sofrendo lá nesse inferno, né? Nesse local de tormentas. E aí o homem rico olhou para cima, assim, em determinado momento, e viu lá longe, lá em cima, lá ao longe, ele viu Lázaro. Ele viu e reconheceu aquele o pobre Lázaro. E Lázaro estava sentado, estava lá longe, em cima, lá no paraíso, lá no céu, estava lá sentado, ao lado do Abraão, ou pai Abraão, ou profeta Abraão, um personagem muito conhecido dos judeus e dos cristãos, e também dos muçulmanos. Se eu não me engano, Abraão é conhecido como Ibrahim pelos muçulmanos. Posso estar falando besteira, tá? Se você é muçulmano, então me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada. É por puro desconhecimento do Islã mesmo. Mas estava lá, estava o Lázaro do lado do pai Abraão, ou profeta Abraão, ou patriarca Abraão. Estava lá em cima. Quando o homem rico viu, ele conseguia conversar, ele gritou lá longe, né, para Abraão, né, pro profeta Abraão, pai Abraão, patriarca Abraão. Ele falou: pai Abraão, por favor, peça para o Lázaro que está aí do seu lado molhar o dedo com um pouco de água
e colocar na minha boca, porque eu tenho muita sede, eu tô aqui queimando nesse fogo sobrenatural, tô ardendo em chamas aqui, nesse calor insuportável, nesse fogo infernal, e eu sinto muita sede, e eu tô com muita sede. Pede para ele molhar o dedo na água e me refrescar a boca, eu preciso refrescar a boca. E o pai Abraão respondeu pro homem rico, falou, olha, em vida, você teve todo o conforto do mundo, todo o conforto material, toda a riqueza, você conseguiu todo o conforto do mundo. Enquanto que, ao mesmo tempo, o Lázaro, o pobre Lázaro, só tinha tormentas, só vivia na tormenta. Agora, o jogo mudou. Agora é você quem está experimentando a tormenta, enquanto que o Lázaro está vivendo aqui numa espécie de conforto, né? Está experimentando o conforto. E falou, além disso, existe um abismo entre a gente. Existe um abismo. Aí aqui na imagem dá para perceber mais ou menos. Aqui tem um foguinho aqui, e tem como se fosse um abismo mesmo, uma montanha, né? Um abismo aqui. Aí só depois que a gente consegue ver aqui os anjos e o Abraão, aqui o Lázaro, enfim. E aí Abraão fala, o profeta Abraão fala, além disso, se você perceber bem, existe um enorme abismo entre a gente. Então mesmo se alguém tentasse passar daqui até aí onde você está, ou se alguém aí onde você estiver tentar vir para cá, é impossível. Não tem como. A gente tem esse abismo aí, é um abismo intransponível. Então não é possível quem está aqui chegar até aí, e não é possível alguém que está aí vir até nós, chegar até aqui. Então isso é impossível. Tem um abismo que separa a gente. Não existe uma ligação. Uma ligação entre a gente é impossível. Não existe um canal entre a gente. Não existe uma ligação entre a gente. Aí o homem rico fez mais um pedido. Ele fez mais um pedido. Ele falou, pai Abraão, então me concede um desejo, pai Abraão, né? Manda o Lázaro ir lá na casa do meu pai. Manda ele ir lá na casa do meu pai e aparecer lá pro meu pai, lá na casa do meu pai. Pro Lázaro contar tudo isso que está acontecendo aqui, porque eu tenho 5 irmãos. Eu tenho mais 5 irmãos, então pede pro Lázaro ir lá na casa dos meus pais contar tudo isso que tá acontecendo comigo pros meus 5 irmãos, para que quando eles morrerem, eles não tenham o mesmo destino terrível que eu estou tendo. E aí o pai Abraão respondeu, isso também não é possível. O seu pai, seus irmãos, enfim, todos eles têm Moisés e tem nós os profetas, né? Ou seja, tem os escritos de Moisés, tem os escritos dos profetas, a palavra escrita dos profetas, enfim, tem toda essa literatura à disposição, né? Moisés, os profetas, todos esses conselhos, todas essas regras, esses conselhos de vida. Aí o homem rico ainda insistiu, depois dessa negativa, ele ainda insistiu ainda. Mas pai Abraão, eu sei que lá em vida meus irmãos têm acesso aos ensinamentos de Moisés, aos ensinamentos dos profetas, mas manda Lázaro lá, porque se eles virem o Lázaro lá, o morto falando com eles, né, se eles virem o Lázaro, a aparição do Lázaro, eles vão acreditar. Eles vão acreditar no que está acontecendo comigo e não vão ter o mesmo destino que eu depois que morrerem. E aí pai Abraão responde para finalizar a história. Olha, se eles, né, se seus irmãos, seu pai, sua família, enfim, se os seus irmãos não acreditam em Moisés e não acreditam nos profetas, eles não vão acreditar nem se um morto, nem se uma pessoa ressuscitar dos mortos.
Ou seja, se eles não acreditarem, se eles não mudarem de vida, se eles não se arrependerem, se eles não confiarem nos conselhos, nos ensinamentos que foram deixados por Moisés e pelos profetas, eles não vão acreditar em ninguém. Eles não vão acreditar nem se uma pessoa, se alguém ressuscitar dos mortos. Bom, essa é a história, é a parábola, como eu disse, muito conhecida pelos judeus e pelos cristãos, sobre o homem rico e o pobre Lázaro. Tá, mas o que isso tem a ver? Meu Deus, o que isso tem a ver com programação de computadores, com Python, C Sharp, Java, JavaScript, Node, sei lá o que, COBOL? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Assim como nessa história existe uma coisa, a gente tem que prestar atenção nessa história em um único detalhe, que é o detalhe do abismo. Existe uma coisa em linguagem de programação, em programação de computadores, uma coisa chamada escopo estático. Escopo estático. Não é necessário decorar esse nome, mas é bom que a gente entenda qual é esse conceito. Esse escopo estático, o bloco de código, ele é um fundamento, ele é um pilar da programação de computadores. E o que é isso? Os autores Tucker e Noonan, eles fazem uma primeira definição dizendo o seguinte, que é uma coleção, esse bloco de códigos, ou esse escopo estático, é uma coleção de comandos que podem acessar essa ligação de nome. É uma coleção de comandos que podem acessar essa ligação de nome. E eles continuam, os mesmos autores, Tucker e Noonan, eles continuam. À medida que os programas têm crescido em tamanho, a colisão de nomes, isto é, nomes que colidem, que batem, que se repetem, tem se tornado uma questão cada vez mais importante. Para permitir que os programadores reusem o mesmo identificador dentro de um programa, é usado o conceito do escopo. Olha de novo a palavra aí, o escopo de um nome. Então vamos escrever algumas coisas aqui muito importantes. Primeira coisa, vamos destacar algumas coisas aqui muito importantes. Primeiro, nome. O segundo, vamos olhar aqui, colisão de nomes. O terceiro, reuso de nomes. Só nesse texto aqui já aparecem várias coisas essenciais e importantíssimas em linguagem de programação. A quarta é acesso aos nomes. Depois, esses mesmos autores, Tucker e Noonan, continuam. O escopo, de novo, olha lá. O escopo no qual o nome é definido ou declarado é chamado seu escopo de definição. Uma referência a um nome é não local se ocorrer em um escopo aninhado do escopo de definição. Caso contrário, a referência é local. Então a gente tem aqui mais algumas informações importantes para a gente discutir, que é acesso local e é um acesso não local. São mais alguns conceitos. Então vamos lá, nós já temos 6
6 assuntos aqui, 6 conceitos importantíssimos para a gente estudar em cima da teoria aqui, em cima desses autores. Primeira coisa, nome. Uma das coisas, grave bem isso que eu vou falar. Um programa de computador é uma sequência de comandos, como a gente já viu anteriormente, é uma sequência de comandos que essa sequência vai dizer para o computador que tarefa ou quais tarefas ele vai desempenhar, ele vai fazer. Então é importantíssimo, para que você escreve um programa de computador? Por que a gente cria um programa de computador? Para dar as instruções, para dizer para o computador o que ele precisa fazer. Essa é a importância de um programa de computador. Porém, a história não acaba aí. Um programa de computador é tão importante ou até mais importante em uma linguagem de programação de alto nível, que é o objeto aqui do nosso estudo, é uma linguagem de programação em alto nível. Um programa de computador, ele é tão importante ou até mais importante para os seres humanos, para nós seres humanos, para os profissionais de programação, para os programadores e programadoras. Ele é tão importante ou até mais importante para os seres humanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais importante que um programa de computador que a gente escreva, que eu escreva, que você escreva, seja para o computador, ele na verdade, nas entrelinhas, ele não entende exatamente o que você está dizendo para ele fazer. Ele vai precisar fazer uma tradução, vai precisar existir uma tradução para a linguagem que ele entenda, para uma linguagem de máquina. Ele entende uma linguagem de máquina. Então, todos os comandos que a gente vai escrever num programa, ele vai ser traduzido para uma linguagem de máquina. E digo mais, não quer dizer, tudo aquilo que a gente criou não é exatamente o que o computador vai ler, vai entender. Não é exatamente, vai existir uma tradução. E eu vou adiante. Mesmo depois dessa tradução, mesmo depois da criação, do surgimento dessa linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador realmente entende, na hora que o seu programa for executado, na hora que ele rodar de verdade, que ele for executado, que alguém iniciar ele, que ele começar a rodar, aquela linguagem de máquina ainda pode não ser o caminho final que o computador vai seguir. Ele ainda existe alguns mecanismos que o computador utiliza para otimizar, geralmente para otimizar código, que ele ainda tem uma certa liberdade de executar o programa de maneiras diferentes daquilo dois programas de maneira diferente. Não vão ser executados, eles vão fazer a mesma coisa, a mesma tarefa, mas o computador ainda tem uma pequena liberdade de escolher a maneira de que ele vai executar aquilo ali. Ainda existe para a questão de otimização. Então ainda existe esse pequeno detalhe ainda. Ou seja, é importante um programa de computador? É claro que é. Linguagem de programação de alto nível, como Java, PHP, C#, Node, JavaScript, Ruby on Rails, essencial. C#, enfim, essencial. Mas aquilo que você escreve nessas linguagens de alto nível não é necessariamente o que o computador entende. Vai existir uma tradução disso daí para uma linguagem que o computador realmente entenda. Então, um programa que a gente escreve, ele não só é importante para o computador, para ele poder fazer essa tradução e rodar as coisas, mas é importante para nós, para que a gente também leia e consiga entender que instrução foi aquela, que programa é esse, o que esse programa faz, o que essa lista de instruções faz, manda o computador fazer. O que essa receita de bolo que eu estou dando para o computador aqui, o que ela faz? Que tipo de bolo que essa receita faz? É um bolo de chocolate? É um bolo de cenoura? Que tipo de bolo? É um bolo de aniversário? É um bolo de casamento? O que essa receita vai fazer no final das contas, se eu entregar ela para o computador?
Isso é muito importante para os seres humanos. Por isso existem as linguagens de alto nível. Por mais que às vezes por mais que as linguagens sejam chamadas de alto nível, às vezes até para nós humanos é muito difícil entender um programa escrito em linguagem de alto nível, escrito em Java, em PHP, às vezes é muito difícil. Mas essa parte é essencial. Os seres humanos precisam entender, precisam ler e entender, não só quem criou o programa, mas qualquer programador, qualquer profissional, ele precisa pegar essa receita, precisa pegar esse arquivo e entender o que isso funciona. Aí surge a questão do nome. Em um programa de computador, os nomes são essenciais. Então grava isso na sua cabeça pro resto da vida. O nome é essencial. O nome é essencial. O nome é essencial. Nome do que, Rodrigo? De tudo. De tudo. De todos os objetos que a gente vai trabalhar nos nossos programas, quando a gente for para os exercícios práticos, quando você for para criar os seus projetos. Tudo é importante, até nome de arquivo. O nome do arquivo é essencial. Nome de variável, nome de constante, nome de função, nome de procedimento, nome de classe, nome de objeto, nome de método, nome de enumeração, nome de array, nome de matriz, enfim. Tudo é muito, muito importante. É essencial. Se você viu a aula sobre amarração lá da ninfa, da historinha lá do jovem hermafrodita com a ninfa Salmacis, você vai se lembrar que a gente estudou bastante essa questão de que quando o computador olha para um nome, ele vai lembrar de um valor ou de vários comandos e tal. Quando ele olha para um nome. Então, essa questão do nome, ela é essencial. A gente precisa sempre, grava isso na cabeça, o nome é essencial. A gente precisa sempre dar nomes que façam sentido para os seres humanos, não para o computador. O computador, em bom português, o computador não está nem aí. O computador não está nem aí, porque a nossa linguagem não é a linguagem deles. O computador não está nem aí. A gente precisa dar nomes que façam sentido não para ele, mas que façam sentidos para nós, seres humanos, para que as pessoas, seres humanos, os programadores possam pegar esses programas, essas receitas de bolo, olhar para todos esses nomes que vão fazer parte do programa, nome de arquivo, nome de objetos, os mais variados objetos, e tudo aquilo começar a fazer sentido na cabeça do programador. Ele olhar e fazer sentido. E acredite, isso é difícil, principalmente trabalhando com prazos, trabalhando sob pressão, tendo que entregar as coisas. Às vezes, muitas vezes, bons programadores até acabam fazendo coisas muito rápidas e criando nomes sem sentido, nomes com pouco significado e que no futuro nem os próprios autores entendem o sentido daquilo que eles criaram. Então, quanto mais próximo do nosso português, do nosso idioma e do nosso dicionário, né, do nosso conhecimento das coisas, dos objetos e das coisas, do nosso dicionário mesmo da língua portuguesa, do nosso dicionário, da nossa vida, do nosso conhecimento, quanto mais próximo esses nomes forem disso, dessas coisas que a gente conhece, do nosso glossário, do nosso dicionário, mais rápido e melhor, mais rápido vai ser o entendimento de um programa para os seres humanos. Para o computador não, mas para os seres humanos. E, gente, em programação, velocidade é muito importante. Quando você olha para um programa e você vê um monte de nomes que não fazem sentido para você, você vai quebrar a cabeça muito mais rápido e ler de novo, depurar e tal, para tentar entender o que um código está fazendo. Se não tiver documentação, se não tiverem nomes significativos, sugestivos, que façam a gente bater o olho e entender, vai ficar difícil. Você vai perder muito tempo tentando entender um programa para poder modificá-lo, para poder corrigi-lo. E tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Tempo é provavelmente o nosso bem mais precioso. Dito isso, que nomes significativos são muito importantes, vamos para o tópico 2 ali, que é colisão de nomes. Então, os nomes
se você pegar um dicionário da língua portuguesa, você vai ver que o dicionário tem começo, meio e fim. É claro, há muitas palavras lá dentro. São muitas páginas, muitas palavras que a gente conhece. Tá tudo ali dentro. Então tem um começo, meio e fim. Tem muita coisa lá. Só que tem um fim. Tem um começo, um meio e fim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que os nomes, pelo menos os nomes que têm significado, que têm sentido, eles não são infinitos. Você concorda comigo? Se você usou, por exemplo, o nome livro uma vez, você usou aquela palavra, aquele nome. Se você tentar usar aquele nome de novo, vai dar o quê? Você, em algum outro momento do programa, em um momento do programa você usou a palavra livro, ou a palavra casa, e em um outro momento você quiser usar essa mesma palavra casa, porque também faz sentido para você, o que aconteceu? Uma colisão de nomes, uma repetição. Essa colisão aqui é repetição. Repetição de nomes. Uma colisão, uma repetição de nomes. Então, eu não sei se eu estava falando daquela casa. Se eu criar dois nomes casa naquele mesmo programa, naquele mesmo bloco, naquele mesmo escopo, eu não sei se eu vou estar falando da casa, daquela primeira casa que eu estava falando lá no começo do programa, ou se eu estou falando da segunda casa. Enfim, vai começar a ficar confuso. Pra gente, pra nós humanos e também pro computador. O computador não vai saber, quando o computador for fazer aquela amarração lá da história do jovem hermafrodita, ele não vai saber qual valor que ele precisa achar, que ele precisa lembrar. Gente, é aquela primeira casa que o Rodrigo falou, é a segunda casa, então vai ter essa repetição e isso não pode. Não pode ter, isso é um erro. Então essa repetição, essa colisão de nomes, isso é um erro porque o computador ele não consegue trabalhar assim. Então surgiu a necessidade, como os nomes não podem ser repetidos, não pode existir uma colisão, porque isso causa confusão no computador, na hora de executar um programa. E os nomes, eles muitas vezes precisam ser reutilizados. Imagine aí um programa grande, porque os programas geralmente tendem a ficar muito grandes. Quanto mais coisas, mais atividades, mais funções um programa tiver, a tendência é que um programa fique muito, muito grande, com muitas e muitas linhas de código, milhares, milhões e milhões de linhas de código. Imagina se dentro de todo um programa desse eu pudesse usar a palavra nome só uma palavra casa, por exemplo, só uma vez, ou a palavra livro só uma vez. Eu vou começar a ficar sem palavras para utilizar, e o pior, sem palavras que façam sentido. Se eu tiver um livro e colocar o nome de cachorro nesse livro, não vai fazer sentido para mim depois. Se eu ler depois, eu falo, poxa, estou falando aqui de um cachorro, mas parece que era um livro, eu não vou entender, vou ficar confuso. Então, em programas como esse, que tem muito grandes, muitas linhas, é natural que eu tenha necessidade de repetir os nomes que façam sentido, de reusar esses nomes, de reusar. Então, qual foi a saída? Qual foi a saída ou a solução para que me permitisse, eu, programador, repetir os nomes os nomes de objetos dentro de um programa que façam sentido? O escopo, que eu vou chamar aqui de bloco de código. O que isso significa? Escopo, finalmente, o que isso significa? O escopo nada mais é que um ambiente. Ele é um ambiente ali, um conjunto, um bloco. A gente pode pensar como se fosse um bloco, uma caixinha. A gente pode pensar como se fosse uma caixinha também, um ambiente. Um ambiente ou uma caixinha. Onde ali eu vou ter muitas linhas de código e vou ter vários nomes ali que vão estar presos, que vão estar funcionando, visíveis, só dentro desse ambiente, dentro dessa caixinha. Ou seja, se eu tiver dentro do meu programa um novo escopo, ou um novo bloco de código, eu posso reutilizar os nomes que eu usei na caixinha anterior, não tem problema. O computador não vai dar pau por causa disso, o computador não vai parar, não vai ficar doido, não vai ficar enlouquecido por causa disso. Então eu posso reusar sim. Então aquele nome casa, que fazia sentido para o meu programa, eu posso usar ele se eu tiver
5, 10, 20 escopos ou blocos de código dentro do meu programa, eu posso usar esse nome casa, já que ele faz tanto sentido para mim, eu posso usar esse nome casa como um identificador em objetos em 1, 5, 10, 15, nesses 20 escopos diferentes. Não vai ter problema nenhum. Eu posso reutilizar esses blocos de código. Pensem no escopo como se fosse na historinha do homem rico e do pobre Lázaro. Tá vendo que aqui eu tenho uma última imagem aqui que ilustra essa parábola, essa história. Você tá vendo aqui, você percebe que existem dois ambientes diferentes, eles estão até na ilustração, na arte, eles estão até em cores diferentes. A gente tem um ambiente onde está ali o homem rico, que é pintado aqui, ele tem uma cor preta, tá vendo? Ele tá todo pintado, ele é um quadrado aqui, todo pintado de preto. Ali tem os cães e os demônios, sei lá o que. Isso aqui é como se fosse um inferno, né? Um lugar de tormenta, uma espécie de inferno. E ele tá aqui. Então, todo esse escopo dele, isso aqui é um escopo, é um ambiente dele, onde ele tá. Então, esse escopo todo preto aqui, isso aqui é da cor preta, é um escopo, é um ambiente. E ali, onde seria o céu ali em cima, é um quadradinho da cor verde, onde você vê ali os anjos, onde você vê ali supostamente, sei lá, pai Abraão, o profeta Abraão junto com o Lázaro, enfim, aqui é o escopo do céu, aqui é o céu, aqui é um outro ambiente, um outro escopo, diferente. O programa é um só, é como se essa página toda aqui fosse um programa, tá? Essa página toda fosse um programa, e dentro dessa página, dentro desse programa, eu tenho dois ambientes. O ambiente, ou dois escopos. O escopo do inferno, o ambiente do inferno, e o escopo do céu, do paraíso. Né? O ambiente do céu ali, ou do paraíso. Então, aqui poderia existir... Se Lázaro, a palavra Lázaro fosse um nome significativo que a gente quisesse usar, poderia existir um Lázaro aqui em cima e um Lázaro aqui embaixo, não teria problema. Por quê? Porque cada Lázaro aqui está no seu quadrado. Cada Lázaro no seu quadrado aqui, então não tem problema. Não vai dar erro no programa, então a gente iria poder reutilizar. Se eles estivessem todos num quadrado só, seja no quadrado verde ou no quadrado preto aqui, num ambiente só, num quadrado só, eu não poderia ter dois Lázaros, teria que ter um Lázaro só. Essa é a ideia. Porém, existe um problema. Nós achamos uma solução, né? Os projetistas de linguagens encontraram uma solução, que é a criação desses escopos, mas essa solução também criou um problema. Qual é o problema? Acesso a esses nomes. Então tem um problema aqui de acesso a esses nomes, tá vendo? Então, acesso a esses nomes. A gente viu que os nomes podem se repetir e que os nomes ficam cada um nos seus quadradinhos. O problema é que exatamente como está nessa parábola, exatamente como está nessa história, um ambiente não acessa o outro por padrão. Um ambiente não acessa o outro. Dentro do computador também é a mesma coisa. Essa imagem também ilustra bem, porque além de eu ter aqui o inferno nesse quadradinho preto e ali o paraíso ou o céu no quadradinho verde, eu tenho uma faixa vermelha entre eles. Vocês conseguem ver na imagem ali, ó, tem uma faixa vermelha que separa o quadradinho verde do quadradinho azul. O que representa nessa gravura, nessa imagem? O que representa essa faixa vermelha? Representa o abismo, tá? Dessa outra aqui, nessa outra arte aqui, nessa outra imagem. Representa esse abismo, esse fosso, né? Esse abismo. Lembra que na história o pai Abraão, ou o profeta Abraão, fala para o homem rico que existe um abismo entre eles, entre os dois ambientes, entre o céu e o inferno, entre o paraíso e o inferno, entre o Éden e o inferno. Existe um abismo, um fosso, um abismo, um espaço, uma divisão. Ou seja, um não tem acesso direto ao outro.
Não existe uma ligação direta entre os dois ambientes, entre as duas realidades. E no computador também você tem esse ponto, vamos chamar assim de ponto negativo. Você tem também esse ponto negativo. Você não pode acessar nomes, objetos, ou blocos de código, ou até código mesmo, que estão em outro bloco a partir do seu bloco, que estão em outro escopo a partir do seu escopo. Então são devidamente separados. Tudo no computador costuma ser, por padrão, tudo separadinho, justamente para evitar confusão, para evitar essa colisão, essa repetição, né, para as coisas ficarem muito bem identificadas, muito bem separadas. É claro que existe também um conceito de escopos aninhados, que isso aí não é tão importante, que significa o quê? Existem subescopos. Subescopos. O que isso significa? Que dentro daqui do céu, eu poderia ter um outro, por exemplo, dentro do inferno aqui, desse escopo preto aqui, eu poderia ter um subescopo chamado, sei lá, purgatório. Purgatório. Um outro quadradinho aqui chamado purgatório. Esses dois aqui, eles conversam entre si. Um acessa os dados dos outros, os nomes dos outros, os objetos dos outros perfeitamente. Porque eles são aninhados, ou seja, um é sub do outro, um é filho do outro. Então ali tá tranquilo. Agora, entre o inferno aqui e o céu lá, aí tem um abismo mesmo, aí eles não são filhos um do outro, aí eles estão separados, tá? E por fim, a gente também tem que falar, que aqui tem questão de identificadores locais e não locais, que significa o quê? Quando eu crio, se eu crio aqui um nome rico, aqui dentro desse escopo preto, desse quadradinho preto, que é o inferno, significa que isso aqui é local para mim. Se eu criei aqui, ele é local, então meu acesso aqui é local. Se eu criei um nome Lázaro, um objeto Lázaro, um identificador Lázaro ali em cima, ele é local para mim. Eu criei ali, então ali o acesso é local. Qualquer outro acesso que tente ir para um outro escopo, caso isso seja possível, é chamado de não local. Isso é só definição, isso não é muito importante. Agora, o mais importante aqui dessa história, então grave isso aí. Nomes são muito importantes. O nome é muito importante. O nome é muito importante. O nome é muito importante. E dois escopos geralmente não conversam. Dois escopos geralmente não conversam. Existe um abismo entre os escopos. Existe um abismo entre os escopos. Existe uma divisão entre os escopos. Existe uma divisão entre os escopos. Não há acesso direto, geralmente, entre os escopos. E aqui a gente vai discutir uma outra coisinha aqui que é muito comum, é um erro muito comum quando a gente conversa sobre escopos, que é o mesmo erro cometido pelo homem rico da história. O homem rico acreditou que o Lázaro poderia colocar a ponta do dedo molhado na água na boca dele, porque ele estava com sede. Mas aí o pai Abraão disse, olha, isso não pode porque o Lázaro aqui, ele não consegue acessar a sua boca aí não, ele não consegue acessar você não, ele não consegue colocar o dedo na sua boca, na sua língua não, é impossível, porque nós estamos em escopos diferentes, não existe acesso. Eu não conheço, a gente não se acessa, não se conhece. Esse é um erro muito comum em programação também. O programador aí na correria, ele tenta fazer um código ali, fazer um comando, fazer uma instrução, digitar um código, uma instrução, tentando acessar um nome, um objeto, um dado, uma variável, um elemento qualquer, que não é local para ele. Não foi criado ali, naquele escopo onde ele está digitando, onde ele está criando, onde ele está escrevendo ali. É um nome que não está ali, e não está naquele escopo, naquela região, não é local para ele, então isso está em outro escopo, geralmente inacessível. Aí o que acontece? Dá erro, porque o programa, o computador não consegue encontrar o que ele está falando. Ó, eu quero acessar o Lázaro, mas o Lázaro não está aqui no inferno, não está aqui no purgatório. Então eu não sei do que você está falando, não sei quem é Lázaro. Ele não está aqui nesse local, ele não é local para gente. Então esse é um erro muito comum em programação,
de tentar acessar um dado, já fica ligado nisso, um dado, um objeto, um elemento que não pertence não é local, não pertence ao próprio escopo e não existe uma conexão direta. Isso é um erro também bastante comum. Então, aqui também fica o compromisso, isso aqui é uma aula um pouco mais teórica, mas aqui também fica o compromisso de que a partir de agora, nos próximos vídeos, quando a gente começar a fazer nossos exercícios práticos, sempre que essa questão do escopo for muito visível, for muito forte, aparecer de fato na prática, eu vou relembrar essa história sempre que possível, eu vou estar relembrando a história para vocês e falando, olha gente, lembra do escopo? Lembra lá do rico e do Lázaro? Do homem rico e do pobre Lázaro? Aqui a gente tem um escopo, tá? Aqui a gente tem um escopo. Eu vou sempre estar lembrando desse escopo para vocês. E aí vocês vão lembrando. Nome é importante. Os escopos não se conversam. Existe um abismo entre os escopos. Eles não têm ligação direta, geralmente. Eles não se conversam, geralmente. E se eu tentar conversar diretamente, eu vou escrever um programa errado. Então, sempre que surgir isso daí, fica o compromisso de eu tentar, sempre que possível, lembrar na prática, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nas aulas mais práticas, o problema do escopo. Vou sempre identificar para vocês. Gente, lembra que a gente estudou sobre escopo? Então, aqui nós temos um escopo. Olha só, o escopo está presente aqui, ali. Sempre eu vou estar alertando sobre essa questão do escopo. Não se esqueçam, nome é muito importante, nome significativo é muito importante, nome com sentido é muito importante, E dois escopos geralmente não se conversam. Dois escopos geralmente não se conversam. Então, essa é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E continue estudando, continue conosco. E a gente vai ver tudo isso na prática, nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Muito obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Ajudou em alguma coisa? Não se esqueça de deixar seu comentário para ajudar e motivar esse trabalho. Não se esqueça também de se inscrever na nossa lista de e-mail para receber material dessa e de outras aulas, além de informações sobre vídeos futuros. Mais detalhes da inscrição na lista estão na descrição do vídeo.